Gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião do NEFI. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Se é a sua primeira vez, se você já frequenta o NEFI há mais tempo, a gente sempre fica muito alegre de receber você. Hoje, nosso encontro é da linha de História e Cristianismo. Muito prazer, eu sou a Manu, sou aqui coordenadora dessa linha. Formei em História há pouco tempo, então sou aí uma curiosa, eu gosto muito de História do Cristianismo, mas estou aprendendo aí junto com vocês, e estou colaborando, né, à medida em que eu ensino, eu acredito que eu consigo fixar mais esses conteúdos na minha mente, e o NEFI tem sido uma grande porta aí para a gente aprender mais de Deus, mais de história, e mais de todas as linhas temáticas que temos aqui, filosofia, direito, ciência, teologia, clube de leitura, arte, feminilidade bíblica. Então, muito obrigada por estar aqui, por fazer o NEFI ir para frente, né? Com a sua visualização, sua participação é muito importante. E antes de começar essa reunião, eu queria orar. Então, Senhor, eu quero te agradecer por mais uma reunião, por cada pessoa, Deus, que se dispôs a assistir essa aula, seja aqui ao vivo, seja mais tarde, seja uma gravação, qualquer hora do dia. Eu creio que o Senhor é o dono do NEFI, é o Senhor que nos impulsiona, nos ajuda com as nossas dificuldades, e o Senhor também que vai gerenciar essa reunião aqui, Pai. Por isso eu te peço para que o Senhor venha me usar, me capacitar, para que eu possa transmitir e aprender mais de Ti. E uma coisa que eu te peço, Deus, que a gente nunca perca a capacidade de se maravilhar com aquilo que o Senhor fez. Que a história nunca seja algo para nós obsoleto ou algo que perca o encanto, porque eu acredito, Deus, que todas as suas obras são dignas de estudo, assim como diz aquele salmo, Pai. Que nós possamos nos apaixonar por Ti a cada encontro. Em Teu nome eu oro e agradeço. Amém. Então, gente, nós estamos seguindo aqui uma linha de história do cristianismo. A gente já trabalha com história do cristianismo há algum tempo, mas desde o ano passado eu decidi retomar esses estudos ali a partir do primeiro século, né? Então, tem sido muito bom, mas nós temos reuniões antigas gravadas também no canal do YouTube, né? Sobre raízes judaicas do cristianismo. Então, se você quiser conferir, tá tudo aí salvo. Temos materiais também salvos para compartilhar, caso você precise. E queria dizer que eu estou usando esse livro do Rusto Gonzalez, que é a História Ilustrada do Cristianismo. Ele é um box, né, com 2 volumes. Então, o Rusto Gonzalez, ele é uma referência, assim, né, em história do cristianismo, e tem sido muito bom aprender com ele. Majoritariamente, meu material vem dele, e é muito legal, assim, aprender com ele. Então, estou usando esse livro, tá bom? Bom, iniciando a nossa aula de hoje, vamos falar, então, sobre a perseguição e martírio no século II. Recapitulando, né, de onde a gente parou aqui na última aula, a gente discutiu um pouquinho sobre quem que eram os primeiros cristãos. E já vou ligar aqui com o tópico 2, que é a perseguição dos judeus aos cristãos. Porque o que acontece, né? O cristianismo era considerado ali como uma nova religião, ou uma religião um pouco estranha ao judaísmo, né? Então, você tinha ali os judeus, que eram divididos em várias classes, né? Os fariseus, essênios, saduceus, e então tinham os cristãos. Quem eram os cristãos ali a princípio, né? Primeiro, judeus que entendiam que Jesus era o Messias aguardado. Então, funda-se ali, então, essa crença, né, de que a promessa do Messias havia se cumprido naquele tempo. Então, você tinha uma parte dos judeus, chamados messiânicos, né, que criam que aquilo foi cumprido, uma parte dos judeus que não criam, né, que eles aguardavam ainda o Messias, e eram contrários a essa crença e às outras práticas que os cristãos faziam também, como algumas práticas, sobretudo cerimoniais, né, a forma dos cristãos se associarem às outras pessoas, como é que eles se alimentavam, como é que eles lavavam as mãos, conversavam e tudo mais. A própria mistura, vamos dizer assim, né, da teologia cristã com algumas ideias gregas, né, mas principalmente depois a expansão da fé cristã à comunidade que a gente chama de gentia, que era a comunidade de pessoas que não eram judias, né, então elas não tinham essa tradição judaica, elas eram pessoas, às vezes até pagãs, ou pessoas ateias, vamos dizer assim, que tinham se convertido, e essas pessoas não eram bem vistas, né, esses cristãos eram ainda
menos bem vistos ainda. Então, os cristãos, perdão, eles sofrem, então, essa pequena perseguição, assim, dos judeus, a princípio, e posteriormente do Império Romano também. Lembrando que o Império Romano fazia perseguição tanto a judeus quanto a cristãos. Mas como aqui a gente está vendo a história do cristianismo, né, algumas acusações recorrentes contra os cristãos, a gente citou na última aula, vou recapitular. A primeira é de misantropia. Por que misantropia? Misantropia é basicamente um ódio à humanidade, ou uma repulsa a seres humanos. Então, por os cristãos não se identificarem com algumas práticas do império, principalmente práticas que tinham a ver com adoração a outros deuses, eles não se misturavam, né, com os demais povos. Então, isso era visto de uma forma ruim, porque para Roma fazia parte da cultura que você fosse às reuniões, né, que você participasse, assim, das cerimônias imperiais, cerimônias de poder e tudo mais. Então, quando os cristãos se recusavam a fazer isso, eles eram considerados aí como misântropos, né? Os cristãos também eram acusados de ateus, porque a religiosidade romana, ela tinha muito a ver com imagens, né? Com estátuas, com prestação de culto e sacrifício visível. Então, as pessoas se reuniam mesmo, a público, para adorar o Deus X. Os cristãos não tinham essa prática imagética, né? Eles não se curvavam ali diante de uma estátua. Então, para os romanos, que entendiam a religiosidade como algo que você tinha que ver, né, você tinha que tocar ali naquela estátua e tal, eles entendiam que os cristãos eram ateus porque o Deus deles não era possível vê-lo, né? Então, eles não acreditavam que poderia existir uma força ou um Deus, enfim, o qual você não pudesse ver, você não pudesse prestar ali os seus sacrifícios. Então, os cristãos também sofriam essa acusação ali de Roma, né? E ali eu coloquei também a ausência das reuniões pagãs, exatamente porque isso não era convergente com a fé cristã. Nós vimos também que a cruz, o Rusto Gonzalez fala isso no livro dele, né? Que a cruz é o símbolo da vida cristã. Então, os cristãos, eles entendiam que eles deveriam seguir os passos do mestre. E o evangelho, ele começa, termina na cruz, né? Então, quando você olha para Jesus, você pensa na cruz. Isso é o sacrifício dele a favor da humanidade. Então, os primeiros cristãos entendiam que esse era o modelo de vida que eles deveriam imitar, né? Então, a imitação de Cristo se basearia, então, em crucificar o seu eu, suas próprias paixões e até mesmo, se fosse necessário, a sua própria vida. Por isso que, nesse primeiro momento, a gente vai ver assim, uma efervescência dos primeiros martírios, né? As primeiras pessoas que morreram por serem cristãs, morreram pela causa de Cristo, certo? Então, a gente começa falando ali do ano 54 depois de Cristo, que foi a perseguição sobre Nero, lembrando que essa perseguição era uma perseguição local, então ela acontecia ali em Roma, né? Os acusados para serem executados acontecia em Roma, não era ainda uma perseguição que se espalhou por toda a terra, né? Era em Roma mesmo. Então, a gente viu um pouco sobre Nero, os afãs de grandeza que Nero tinha, algumas acusações que Nero fez, algumas acusações que as pessoas falaram que Nero fez, que nunca foi comprovado também, como que o Nero via os cristãos e como que ele via qualquer pessoa que pudesse ameaçar ali o seu poder, né? Posteriormente, no ano 81 depois de Cristo, a gente viu sobre Domiciano, a sua perseguição. A gente viu também que essa perseguição ela começou a, de fato, apontar ali no finalzinho do governo dele. Então, ele não teve assim aderência política, né? Ele acabou sendo assassinado no seu próprio palácio, inclusive. E depois do assassinato dele, a gente tem uma paz relativa, assim, no Império, né? Depois disso começa, então, o século II e a perseguição do século II, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, por mais que a gente citou alguns martírios, né, alguns absurdos que aconteciam ali no século I, a verdade é que existe uma escassez muito grande de relatos desses martírios. E quando eu estou falando relatos, estou falando relatos detalhados, né? Nome de quem morreu, como que morreu, qual foi o tipo de morte, quem estava presente, em que dia que foi isso, quem viu, quem presenciou, quanto tempo durou a condenação, né? Não tinha muito essa riqueza de detalhes. A gente sabia que existiam os martírios que eram acontecidos ali nos teatros ou
anfiteatros e tal, mas não tinha tantos detalhes. Já no século II, isso começou a ser quase que uma cultura, porque essas notícias, né, esses relatos começaram a ser, inclusive, oferecidos para pessoas que tinham interesses nisso. E esses documentos muito famosos eram conhecidos como Atos dos Mártires. O que eram esses Atos dos Mártires? É uma versão dos Atos dos Apóstolos, né? Só que dos mártires. Então, as pessoas relatavam ali o que tinha acontecido, né? Quem que tinha sido morto e tudo mais. E quem que eram essas pessoas, esses autores dos mártires? Eram pessoas que ou estavam presentes no julgamento, ou foram escritos depois mesmo, né, através de alguns relatos. Então, eram preciosos esses livros, inclusive nós temos algumas notícias de alguns relatos e detalhes mais minuciosos por causa disso, mas principalmente os documentos escritos pelos próprios cristãos. Nesse caso, o documento principal para o cristianismo são as 7 cartas de Inácio de Antioquia. Então, Inácio de Antioquia foi um bispo. Eu vou falar mais da história dele à frente, então não vou citar muita coisa não, mas é certo que ele relatou, na verdade, né, algumas cartas para algumas igrejas, para algumas regiões, e que elas foram muitíssimo importantes para nós, no sentido de compreender a que essas pessoas estavam submetidas, compreender um pouco da vida de Inácio, né, como que era a vida de um bispo, como que ele era acusado e o que ele pensava de Deus, qual foi a teologia que ele produziu diante da perseguição. Então, é maravilhoso ler, né, ter acesso a isso para que seja mais presente para nós. Um documento 20 séculos atrás, é muito bom que isso seja preservado ainda. E, como, né, uma boa historiadora, vou trazer essa reflexão, que é a importância de a gente recorrer aos documentos históricos mesmo, né, que são datados, que são comprovados, e que, de fato, a gente pode confiar neles. Então, a história do cristianismo, ela é produzida em cima desses documentos, né, dos chamados pais da igreja e tudo mais, que tinham muitas divergências, tinha divergências de local, divergências de teologia, então não tem uma teologia única, né, do que é a patrística, mas, lendo, a gente vai vendo aí essa diversidade da igreja aí dos primeiros séculos. Bom, um dos relatos, né, um dos documentos que foi muito importante para a gente entender um pouquinho sobre a perseguição no século II, é um documento que ela foi escrito, no caso, do governador Plínio. Quem que era Plínio? Era um governador de uma região no Império Romano que chamava Bitínia, né? Então, ele escreve uma carta para o imperador da época, que era o imperador Trajano, sobre a situação ali da região da Bitínia e o que estava acontecendo ali com o lugar, né, dele, qual que era a preocupação dele. E, então, os governadores dos locais escreviam cartas para o imperador sobre a situação do local. Nessas cartas, a gente conseguia perceber quais eram as críticas que estavam acontecendo aos cristãos, o que os cristãos realmente faziam, o que eles não faziam, e qual que era a decisão imperial para Roma naquele período. O que acontecia? O que eram, então, essas listas anônimas? Pessoas que não queriam se identificar começavam a mandar para o império ou para o governador alguns nomes de cristãos que estavam ali fazendo bagunça do império, vamos dizer assim, né? Então, os governadores, eles mandavam isso para o imperador para saber como que o imperador julgaria esse caso e como que o governo local deveria fazer, né? Então, nesse caso, aqui de Plínio, da Bitínia, é um caso local, mas é importante para a gente se perguntar qual que era, afinal, o crime dos cristãos. O Império Romano já tinha decretado que ser cristão era um crime? A princípio, isso não aconteceu, né, no século II, no século I nem no século II, né? Então, não era crime ser cristão. Não havia uma perseguição própria para cristãos. Então, essa ideia de que Roma já começou a perseguir cristãos muito cedo, isso é uma falácia, né? Não tinha ali uma guarda romana que ficava atrás dos cristãos o tempo inteiro para saber o que estava acontecendo. Isso não é verdade. Existia ali algumas desconfianças sobre o descumprimento de ordens. Por exemplo, o imperador Trajano, ele tinha decretado, isso é real no caso, que os cristãos não deveriam fazer reuniões, não deveriam se reunir a público. E aí os cristãos, eles continuavam se reunindo, né? Então, nesse sentido,
eles eram acusados, não por serem cristãos, mas por estarem se reunindo. Não sei se vocês estão me entendendo. Né? Então, ali o Plínio ele começou a escrever, redigir uma carta para o Trajano, falando que os cristãos aparentemente estavam fazendo reuniões secretas, demonstrando a sua preocupação também sobre o esvaziamento dos templos pagãos. Então, o que isso quer dizer para o imperador? O imperador, antigamente, os nossos templos estavam mais cheios e o pessoal não está vindo em grande número. O que isso pode significar? Será que as pessoas estão se convertendo cada vez mais para essa nova seita, vamos dizer assim? E outra coisa, as carnes que a gente vende aqui, né, que são para sacrifício, não estão sendo mais vendidas. Será que as pessoas estão parando de se adequar aos costumes romanos, né? Então, isso começou a inquietar ali os governadores e entender que, coincidentemente, quem estava fazendo isso eram os cristãos, e pelo motivo de serem cristãos. Então, a princípio, ser cristão não era um crime, mas depois acabou coincidindo para que fosse sim. Então, o que acontecia com esses cristãos que eram delatados, ou seja, eram denunciados, né, anonimamente? Eles eram presos para serem interrogados para saber qual crime contra Roma eles tinham cometido. E, para surpresa dos governadores, eles viam no final do processo de inquérito que os cristãos não tinham cometido crime, não era crime ser cristão, que eles não tinham matado ninguém, não tinham feito nada contra Roma, e não entendiam, né, por que essas pessoas tinham delatado eles. E, então, no processo de interrogação, os cristãos era como se eles fossem absolvidos. Só que, para Roma, se você levou um preso, alguém preso, né, você está interrogando alguém, dá-se a entender que essa pessoa é um bandido, né, é uma pessoa que está desafiando o poder de Roma. Então, para Roma, não condenar essa pessoa era como se o tribunal romano estivesse perdendo a força. Então, a verdade é que os cristãos, eles não eram condenados por algo que eles tinham feito, mas eles eram condenados pelos tribunais, porque tinha um processo de interrogatório, e aí, nesse processo, os cristãos, eles passavam ilesos, né, eles não, de fato, era comprovado ali que eles não tinham cometido algo, algum crime, só que quando eles iam para os tribunais, né, e os juízes viam que, de fato, os cristãos não tinham feito algo, eles davam ali a tacada final, vamos dizer assim, que é de pedir, então, já que eles não tinham sido feitos, né, não tinham sido acusados de crime, então esses cristãos deveriam prestar culto aos deuses romanos, né, ou ao imperador. E é aí que os cristãos eram condenados pelos tribunais, porque um cristão não poderia, né, se curvar diante de algum deus pagão ou ao próprio imperador. Então, de fato, os cristãos eles começam a ser julgados não por algum crime e não por serem cristãos, mas pelo tribunal que, né, obrigava eles a prestarem culto ao deus romano como sinal da cultura mesmo. Então, os cristãos não faziam isso. E o que isso acontecia? Garantia a autoridade de Roma, né? O povo entendia que Roma julgava assim o povo e que o tribunal era muito forte. Então, isso aumentava assim o afã de grandeza e, de fato, os cristãos eram presos, condenados a algumas sentenças cruéis que a gente vai ver aí pela frente. Deixa eu ver aqui, gente. Olha, eu coloquei o negócio errado. Vamos lá. Bom, primeiro Marte que a gente vai falar hoje é o Inácio de Antioquia. Então, no ano 107 depois de Cristo, a gente tem o terceiro bispo de Antioquia. Então, primeiro, conhecido como São Pedro. Depois a gente tem o bispo Evode, se eu não me engano, o segundo, e o terceiro foi o bispo Inácio de Antioquia. Então, em uma dessas listas aí que era comum se enviar, né, para os governadores, para o imperador e tal, Inácio foi indicado, né, como alguém que deveria ser interrogado, que deveria ser julgado, né? E essa morte do Inácio, ela foi projetada para ser um espetáculo em Roma. Recapitulando aqui na aula anterior, por que para Roma era importante você ter um espetáculo? Roma era um império desigual, né? Então você tinha ali uma aristocracia, você tinha uma pequena parcela da população que tomava as decisões, e aí era um grupo seleto, era uma família seleta e tudo mais. Então as pessoas não podiam participar das decisões romanas. Mas Roma precisava mostrar que era
um governo que era amigo do povo. Então, os espetáculos que Roma fazia, que às vezes o pessoal fala que é a política de pão e circo, né? Era a única coisa que Roma tinha que reunia todo o povo. Então, reuniam os escravos, reuniam gente que não tinha posses, gente que nunca seria categorizada para participar de um senado, para nada, né? Então, todo mundo podia participar daquilo. Então, era muito importante para Roma ter o teatro, né? Ter luta de gladiadores e ter mortes públicas, porque esse horror, essa cultura do horror, era democrática, entende? Porque todo mundo podia ver. Então, isso era comum em Roma. E a morte de Inácio de Antioquia, ela foi projetada para ser um espetáculo em Roma, né? Então, quando Inácio ele foi condenado, ele foi conduzido de Antioquia até Roma, né? E aí ele recebeu várias visitas ao longo do caminho dele. E o que acontecia? Dentro ali do lugar onde ele estava sendo transportado, ele tinha um copista que começou a escrever as cartas de Inácio. Inácio escreve cartas a 7 igrejas, então, né? Mas a igreja principal que Inácio escreve é a igreja de Roma, né? A carta mais célebre. Por quê? Então, Inácio estava sendo julgado e condenado para ser morto em Roma, né? E os cristãos de Roma ficaram sabendo dessa indicação de Inácio para ser morto. E eles começaram a fazer um plano para livrar Inácio da morte. E quando o Inácio fica sabendo, né, porque ele recebeu muitas visitas nesse caminho, que Roma queria, os cristãos de Roma queriam livrar eles, ele escreve uma carta que é muito, né, emocionante, muito poderosa, assim, aos cristãos de Roma, contra o projeto deles. Então, ele está querendo dizer, basicamente, que ele não queria ser livre desse julgamento. E eu trouxe um trechinho, né, trouxe alguns trechinhos aqui de Inácio, mas na carta dele aos Romanos, ele diz assim, ó, eu temo vossa bondade, que me pode causar dano, pois vós podeis fazer com facilidade o que projetais. Mas se vós não prestardes atenção ao que vos peço, ser-me-á muito difícil alcançar a Deus. Então, o que Inácio está querendo dizer com essa carta, com esse trecho? Ele está querendo dizer que essa bondade que Roma estava querendo ter para com ele, na verdade, poderia causar o maior dano que ele poderia ter na sua vida. Porque a verdade é que Inácio já estava pronto para o martírio. Ele já tinha entendido que a carreira dele foi cumprida. E desde de cedo, né, a gente vê isso nas cartas dele, era-lhe dito que é como se ele sentisse que ele ia ser um mártir. Então, ele entendia que aquele era o momento dele mesmo, né? Então, ele escreve a Roma nesse sentido de impedir que Roma impedisse ele de ser morto, né? E o Justo Gonzalez, ele fala assim, ó, na página 49, o propósito de Inácio, como ele mesmo diz, é ser imitador da paixão de Deus. Agora que enfrenta o sacrifício supremo, é que começa a ser discípulo. Vou repetir isso. Agora que enfrenta o sacrifício supremo, isso é a morte, é que ele começa a ser um discípulo. A única coisa que quer que os romanos peçam para ele é não a liberdade, mas a força para enfrentar a toda prova. Então, quando eu disse para vocês que a cruz era o símbolo dos cristãos, né, o símbolo dos primeiros cristãos também, eles entendiam que ser discípulo é ser como Jesus. E por que ele entendia que só agora ele estava começando a ser discípulo? Porque ele tinha que morrer, né, como seu mestre, ele levava a sério mesmo essa imitação de Cristo. Então, ele entendia que os romanos, na verdade, deveriam orar para que Deus desse a ele força para enfrentar essa prova, né? Assim como a gente vê ali na oração de Atos, né, dos apóstolos, Deus nos dê coragem, né, para completar aquilo que a gente precisa. E mais outra citação que eu trouxe da carta dele aos Romanos, ele fala assim: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Então, o Inácio ele foi condenado ali à morte pelas feras, né? Eu trouxe essa imagem que ela é muito emblemática, mas tem várias imagens dele também. E as imagens que a gente pesquisa, sobretudo, sempre tem ele entre duas feras. E essa foi a condenação que ele sofreu, por mais que o martírio dele não foi detalhado assim depois, né? Mas tudo indica que de fato ele sofreu dessa forma mesmo. O segundo martírio que a gente quer falar hoje é o martírio de Policarpo. Então, no ano 155, essa política do imperador seguiu a mesma. Qual que era essa política, então? Os cristãos eram acusados, não tinham provas o suficiente para condená-los, eles não eram julgados por algum crime. Então, eles iam para dentro dos tribunais e eram julgados pelos tribunais por não se curvar a Roma, não se curvar ao império e aos deuses pagãos. Então, dentre os cristãos que foram acusados,
aqui nesse período, a gente tem o bispo de Esmirna, que é Policarpo, conhecido como Policarpo de Esmirna, né? Então, quando Policarpo ele descobre que ele está sendo acusado, né, que ele iria ser condenado, ele foge. Ele foge 2 vezes para 2 fazendas próximas ali, né, de Roma. E em oração a Deus, quando ele está na sua segunda fuga, ele entende, né, de Deus mesmo, que na verdade ele também estava sendo projetado para ser um mártir. Então, ele não deveria fugir, né? Ele não deveria correr dessa missão que era proposta a ele. Então, o interrogatório do Policarpo, ele foi mais taxativo, ele foi mais descrito, inclusive, o Policarpo ele foi até mais audaz nas suas palavras. O Inácio de Antioquia foi rápido, né, aquilo que ele foi fazer, ele se entregou, basicamente. Mas a sentença de Policarpo, ele teve que responder muitas questões. Então, primeiro ele foi acusado, ele foi, perdão, sentenciado a morrer pelas feras, né, leões e tudo mais, mas depois, pela coragem que ele tinha de responder as perguntas, ele acabou sendo acusado para ser queimado vivo. Então, essa foi a sentença final dele, né? Então, eu trouxe aqui algumas citações dele. A primeira é: eu o sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? Então, isso foi em algumas das interrogações que fizeram para o Policarpo, ali diante do seu julgamento, e ele fala que de jeito nenhum ele blasfemaria contra Deus. E no momento mesmo que Policarpo está sendo ali colocado, né, para ser queimado vivo, ele faz uma oração. E essa oração eu destaquei alguns pontos. Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno desse momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Então, o que o Policarpo está querendo dizer com essas palavras aqui, né? Que ele, na verdade, estava recebendo a maior glória da vida dele, que é ser reunido junto aos mártires, que no ver deles, né, são a maior expressão, assim, de imitação de Cristo, né, aqueles que selariam o testemunho deles de que viveram com Cristo através do sangue, né. Sobre essa condenação, né, do imperador Trajano, tem coloquei aqui no início, um livro, né, que é o Apologia 2, que é do Tertuliano. O Tertuliano, ele era um advogado, né, e ele fala sobre Roma. Ó, sentença necessariamente confusa. Nega-se a buscá-los como se fossem inocentes, mas manda castigá-los como se fossem culpados. Tem misericórdia e é severa. Dissimulas e castiga. Como evitas, então, censurar-te a ti mesma? Se condenas, por que não investigas? E se não investigas, por que não absolves? Então, o que ele está querendo dizer? Está se referindo a Roma, né, que é uma condenação arbitrária. Você não tem motivos para julgar essa pessoa, mas você está subjugando elas ali ao império exatamente pela falta de motivos. Inclusive, o julgamento de Cristo foi bem parecido com isso, né? A lei romana não tinha provas ali para condenar Jesus. Jesus ele foi morto por outra lei, no caso. Então, muito interessante esse documento de Tertuliano também. Sobre o martírio de Policarpo, né, que foi queimado vivo, existem ali narrativas sobre chamas milagrosas nesse martírio, né? Então tem alguns escritos que diziam que as chamas não chegavam até Policarpo. Existem algumas narrativas também que dizem que muitas pessoas viram o martírio de Policarpo e conseguiram ver Deus ali, que acabaram se convertendo ao cristianismo, né? Foi uma conversão assim de muitas pessoas. Então, assim, é muito interessante a leitura desses textos, porque de fato reaviva a nossa fé e dá-se a entender que houveram também manifestações milagrosas nesses momentos. Existiam alguns questionamentos dos cristãos. Então, sobre os mártires, né? Que era lícito se entregar espontaneamente para sofrer o martírio, ou seja, era certo, né, que um cristão ele se entregasse antes de ser julgado. Se o povo achava, né, que isso poderia ser uma prática de suicídio, por exemplo, ou ele deveria esperar para que essas listas fossem divulgadas e tudo mais.
Então, os atos dos apóstolos não, gente, perdão, os atos dos mártires, eles apontavam, então, para uma necessidade de que fosse Deus que escolhesse os mártires, ou seja, assim como Inácio ou Policarpo que entendia no seu coração que Deus tinha destinado, que aquilo era uma vocação deles, né, morrer pela causa de Cristo de fato, é, aquele era um martírio que era 100% fidedigno, vamos dizer assim. E eles entendiam, os escritores dos Atos, que os mártires espontâneos, ou seja, aqueles que se entregavam sem nem passar pelo julgamento, eles não tinham firmeza o suficiente para ir até o final. Porque, de fato, existem algumas histórias, como a história de Quinto, por exemplo, foi um dos mártires que se entregou, né? Ele se lançou à morte, mas quando ele foi colocado diante das feiras, ele se acovardou e disse que ele não teria coragem. Então, tinha aí esse questionamento, né, ao ler esses documentos, se os mártires tinham que ser indicados por Deus ou eles poderiam ser indicados por eles mesmos. Mas depois, né, a igreja escreve outros documentos também. Um desse documento foi o Apologia, de Justino Marte, que ele iguala os dois tipos de martírio. Ele acredita que o fato de algum mártir ter se acovardado não tem a ver com uma petulância, né, o que ele passou por cima da lei de Deus, que alguns martírios espontâneos também deram certo, vamos dizer assim, né? As pessoas também, de fato, morreram, de fato, se entregaram à morte, então não tem um mártir que é mais louvado ou não, né? O martírio é martírio e, enfim, né? Chega-se a essa conclusão, então, com esse texto de Justino. Então, após aí esse período, a gente tem no ano de 161, o governo de Marco Aurélio como imperador, diferente, gente, de Nero, de Domiciano, que eram imperadores que tinham afã de grandeza, né, que queriam transformar Roma num grande império mesmo, né, vamos dizer assim, mas assim, visualmente, né, com grandes construções, que queriam a glória para si mesmos, que queriam ser exaltados. Marco Aurélio não foi esse tipo de imperador, na verdade ele tinha um espírito mais culto, ele era um cara refinado, tanto é que ele escreveu uma série de meditações, né, ele era um erudito, estudou a filosofia, né, sobre os cristãos. Ele louvava a coragem dos cristãos, né, de se entregarem, de morrerem e tal, de serem mártires, mas ele não considerava os cristãos como pessoas racionais, pessoas que pensavam de fato. Eles achavam que os cristãos eram irracionais, né, que eles não agiam, não pensavam, né, para agir e tudo mais. Mas ele também era um cidadão um tanto quanto supersticioso. Então ele sempre consultava adivinhos, né, videntes ali para tudo, né, para as batalhas, para saber assim as decisões do império e tudo mais. E nos primeiros anos ali do seu governo, acontece que ali em Roma houveram muitas invasões, inundações, epidemias, muitos desastres. E quando ele consultava esses outros adivinhos, né, essas pessoas que eram mais envolvidas ali com misticismo, né, que eram mais espiritualizadas, diziam para eles, né, que isso era a ira dos deuses que vinham sobre Roma, que alguma coisa estava acontecendo, né, Roma estava desagradando os deuses e aquilo estava vindo sobre ela. Então começa ali a surgir um rumor, mais uma vez, assim como foi com Nero, né, de que talvez eram os cristãos que estivessem atraindo essa ira dos deuses aí. Não existe um registro que diz que foi Marco Aurélio que pensou isso, mas, de fato, isso acontecia, era um rumor que corria ali pelo Império. Então, durante o governo ali do Marco Aurélio, perdão, ocorreram vários martírios, né? Então, eu destaquei aqui três que eu acho que a gente já viu algumas imagens sobre eles sem saber, principalmente ali na tradição católica, tem eles, né, que alguns são até considerados como santos, né, pela Igreja Católica. Primeiro, então, a viúva Felicidade e os seus 7 filhos. Quando a gente vai ler ali no livro de Atos, quando a igreja começa a ser organizada, né, começam então ali a estabelecer pessoas para cuidarem de viúvas, né, para cuidarem dos pobres. Entende-se então que as viúvas elas eram muito bem cuidadas pela igreja. E tinha uma viúva que chamava-se Felicidade, né, esse nome. Ela era muito fiel, de fato, à igreja. Ela era muito
muito conhecida, assim, pelas suas obras, pela educação dos seus filhos, criou seus filhos na palavra. E então ela foi delatada, né, como uma cristã que tinha obras cristãs e tudo mais, publicamente. E ela então ela foi delatada, ela e os seus 7 filhos ali no tribunal romano. E é interessante que ela, diante do interrogatório, e também nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus sete filhos se rendeu a Roma. Então, eles foram firmes, né, quanto à sua fé e aquilo que eles praticavam, deram glória a Deus, né, a público, e os 8, no caso, foram martirizados, foram distintos os suplícios, né, eles foram condenados à tortura, então eles morreram, assim como mártires mesmo, aí no governo de Marco Aurélio. O segundo martírio que aconteceu no governo dele foi de Justino, que é mais famoso, aí o Juan está aí na aula, eu acredito, e acho que ele é muito caro, assim, para a filosofia, né, mas o Justino, ele já tinha outra agência, assim, na história, porque o Justino, ele tinha uma escola de filosofia, que no caso ele pregava o que ele chama de a verdadeira filosofia, que no caso era o cristianismo. Então o Justino, ele tinha opositores ferrenhos, assim, né, opositores que criam em outro viés de filosofia, e ele acabou sendo acusado, não só ele, como também os seus discípulos, né, aqueles que frequentavam a sua escola de filosofia, e aí no final do seu julgamento eles foram açoitados e foram decapitados também. Então, esse foi o segundo martírio que eu quis destacar na aula de hoje. E, por último, eu vou falar sobre um martírio muito interessante, né, que aconteceu nas cidades de Leão. Deixa eu conferir a outra cidade aqui, gente. Leão e Viena. A cidade de Leão e Viena. Então, essas duas cidades era como se tivesse uma concentração muito grande de cristãos, né? Então, elas foram julgadas em peso por Roma. E é interessante que primeiro, então, os cristãos eles eram delatados, eles eram reunidos em cárcere, né, para ficar presos, para serem interrogados, depois irem a tribunal. Só que essas duas cidades, como vieram muitas pessoas, né, e os cárceres eles não eram grandes, não eram espaçosos, eles foram reunidos no mesmo cárcere. Inclusive os cristãos que estavam ali reunidos, alguns não conseguiram nem chegar ali ao julgamento porque eles foram mortos asfixiados, né? Não tinha espaço para todo mundo e foi triste, né? Então, o primeiro martírio que aconteceu foi assim. E dentre esses cristãos, gente, tem uma mulher que ela é chamada de Blandina, e ela era da cidade de Leão, né? E ela era uma mulher muito audaz, muito corajosa. Ela foi uma mulher muito corajosa. E então ela foi retirada da cela, né, para ter outro tipo de julgamento e tal. Colocaram ela, gente, dependurada assim numa estaca para as feras irem devorar ela e tal. E ela tinha muito medo, mas a princípio as feras não devoraram, assim diz a narrativa do martírio dela. E enquanto as feras não devoravam ela, ela tinha acesso assim a ver assim a visão do cárcere, e ela gritava, encorajava os cristãos a não se renderem, né, a continuarem com aquilo. Então eles colocam ela na cela de novo, depois começam a envolver ela numa série de torturas, né? Então, primeiro ela foi dependurada para as feras, depois ela foi açoitada em público, depois colocaram ela num assento de ferro quente, depois colocaram ela para ser chifrada por um boi bravio. Então, assim, né, ela foi de fato muito violentamente torturada, mas até o último segundo da sua vida, a última coisa que ela fez, né, foi encorajar os cristãos que ela viu no cárcere. Ela não acovardou ninguém diante daquilo que ela mesma estava sofrendo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens. Essa aqui, então, é a viúva Felicidade, que é conhecida como Santa Felicidade, também, né, pela Igreja Católica. Então, essa imagem é uma imagem que a gente vê, né, às vezes a gente não sabe muito bem quem que é, então, essa aí seria a Santa Felicidade, que foi martirizada aí no governo de Marco Aurélio. Esse é o Justino Marte, não aparecem aí fotos, imagens, na verdade, né, pinturas dele sobre o seu martírio, até porque ele foi decapitado, né, ele e seus discípulos, mas sempre aparece ele mais associado à intelectualidade, até porque ele tinha uma escola de filosofia e foi assim que ele agiu, né. E, por último, essa imagem que ela está um pouquinho embaçada, né,
mas ela é um desenho, uma ilustração aí da Blandina, que foi Blandina de Leão, que foi essa mulher aí que foi corajosa aí no seu martírio, no período de Marco Aurélio. Finalizando, gente, até o fim do século II, então, os cristãos eles foram perseguidos em algumas regiões do império, em outras não. Depende muito das circunstâncias, do lugar, do governador, e principalmente a depender da disposição dos delatores, ou seja, o Justo Gonzalez ele fala assim que depende muito do nível de ódio que as pessoas tinham dos cristãos. Então, meio que quem decidia aí quando que os cristãos iam ser ou não é, martirizados eram os delatores, né? Eram essas pessoas que escreviam listas aí para contar o que os cristãos estavam fazendo aí ao redor do império. E interessante que nessas listas, né, existiam muitas mentiras, né, sobre coisas que os cristãos estavam fazendo. Como, por exemplo, a própria acusação de misantropia, que eu falei no início da aula, né, que era de aversão à humanidade, não é uma acusação verdadeira. Tinha uma explicação para isso. A acusação, por exemplo, de que os cristãos eram canibais, né, porque se reuniam para comer o corpo e o sangue de Cristo. Isso também não era uma verdade, né? Mas, assim, no senso comum, isso era comum que se pensasse ali. E surge, então, na igreja a necessidade de defender os cristãos filosoficamente, teologicamente, racionalmente, né? Então, quem que começou a desmentir esses rumores ou essas ideias, né, que circulavam nessas listas contra os cristãos? Foram, então, os pensadores da igreja, os mais aclamados aí, né, chamados de pais apologetas ou pais apologistas, que foram os defensores da fé, que a gente vai ver aí nas aulas seguintes. Sobre as minhas referências bibliográficas, então, eu trouxe Ruto Gonzalez, como sempre, né, que é aí o meu maior expoente aí para as aulas, e eu também usei um artigo dessa vez, né, sobre o horror de Roma, sobre os espetáculos de Roma, né? Que é da Maria Luísa Coracin, que é da Revista de Estudos Clássicos, que foi muito caro para nós, né? Muito importante para nós na aula de hoje. E é isso, gente. Eu encerro a minha aula por aqui. Vou abrir agora para quem quiser fazer algum comentário. Quando estou falando de martírio, eu gosto de fazer uma aula mais reflexiva mesmo, para a gente pensar. Então, eu não separei nenhuma pergunta. Então, eu deixo aberto aqui, quem quiser mandar alguma coisa no chat, levantar a mão para fazer algum comentário, para fazer alguma pergunta, se eu tiver condição de responder. Algum comentário sobre a aula. Estou aberta aí para receber vocês agora. Oh, obrigada, Bia. Obrigada, gente. Eu que aprendo com vocês. Lincoln, pode falar. Então, my friend, primeiro, parabéns pela exposição, né? Nossa, belíssimo. Estava com saudade já de participar de- dos últimos encontros, né, que teve, não pude estar presente. E você sabe que essa, esse encontro hoje, falando sobre martírio, me lembrou muito o último Nephi Day. Por que o último Nephi Day? Porque o último Nephi Day, a gente falou sobre a verdade no mundo relativizado. Inclusive, quem quiser acompanhar, você pode ouvir pelo Spotify, pelo YouTube também, no canal do Vitral, né? Foi um podcast que o Vitral gravou conosco, né, no Nephi Day, falando sobre essa questão da verdade. E eu lembro que na minha exposição no Nephi Day, eu falei sobre a defesa da verdade, ela implica em um ato de martírio, que é algo que o Kevin Van Hooser vai dizer no Drama da Doutrina. Então, os discípulos de Jesus, eles são chamados a defesa da verdade, e essa defesa da verdade, ela vai incluir em martírio de alguma forma. E uma coisa muito legal é que essa semana, num dos meus devocionais, eu meditei em João 15. E em João 15, Jesus vai dizer para os discípulos que o mundo odeia os discípulos.
E Jesus vai explicar as razões para isso. E enquanto você falava do martírio, eu fui lembrando desse texto de João 15. Porque João 15, Jesus vai falar para os discípulos mais ou menos o seguinte, a partir do versículo 18. Eu vou ler alguns versículos só para. Jesus vai falar o seguinte para os discípulos: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, assim, a gente vê que Jesus, enquanto estava com os discípulos, ele já havia anunciado para eles que eles sofreriam por causa de Cristo, por causa do seu nome. E é isso que a gente vê ao longo da história da igreja nos primeiros séculos, né? No século I, no século II. Pessoas sofrendo, sendo perseguidas, serem mortas por defenderem a verdade. E essa verdade, como a gente falou no Nefidei, essa verdade, ela tem um rosto, ela tem um corpo, ela tem um nome, e é Cristo. Então, discípulos de Jesus, ao longo de toda a história da igreja, e até hoje também, estão sujeitos ao martírio em defesa da verdade que é Cristo. Às vezes, não necessariamente martírio físico, mas morte, sacrifício em algum ou alguns aspectos da vida em defesa da verdade, por fidelidade a Cristo. Então eu achei muito legal essa aula de hoje, porque me fez relembrar dessas coisas, sabe? Então, enfim, eu achei riquíssimo, riquíssimo mesmo, assim. Parabéns, my friend. Obrigada, my friend. A Bianca falou, acho que ele meio que respondeu. Mas é verdade. Eu acredito muito, assim, como essa veia historiadora, eu acho que a gente tem sempre que ter cuidado para não fazer anacronismo, né? Que é atribuir significados lá do século I para o século XXI. Isso não existe, né? Então, a gente tem que analisar a nossa sociedade de acordo com os problemas que ela tem hoje, né? Então, quando a gente fala de martírio, é muito interessante essa reflexão literal, né? Porque existem muitos mártires, inclusive aqui no Brasil existiram mártires que morreram no sentido da abolição, no sentido da república, né? De todas as formas, né? Mártir é quem morre por uma causa, ponto. E na história da igreja isso nossa, quantos nomes foram levantados aí. E a gente tem o segundo significado, né? Que é o significado mais, não vou chamar de abstrato, né? Mas talvez é um significado mais profundo, né? Mais espiritual da coisa, que é você colocar o seu nome mesmo, sua reputação, a sua liberdade, inclusive, em jogo por uma causa. E é importante a gente pensar que talvez um mártir, ele não começou a sua vida com Cristo pensando que ele seria levado à morte, né? Ele começou fazendo pequenos sacrifícios, né? Se submeteu a pequenas interrogações, colocou o rosto à tapa e em alguns escritos fala, né? Se possível, também oferecerei a minha vida. E aí, em alguns casos, a gente viu que foi possível, que de fato foi oferecido, né? Então, eu acho que o martírio, ele é algo que a gente sempre tem que contar. Não importa de que forma ele precisa acontecer na nossa vida. Se vai ser literal, se vai ser algo mais tenha mais a ver com o nosso tempo hoje. Eu acho que cabe a cada cristão se preparar, né, para o que pode vir a acontecer, né? Juan, só vou ler o comentário da Maria Carolina e vou passar a palavra para você, tá?
Aula incrível, de fato, muito reflexiva. Obrigada, Maria, obrigada. Tema não só interessante, mas necessário. Ser discípulo de Cristo é seguir seus passos, a caminhada é de renúncia. Os mártires nos ensinam, assim como o próprio Cristo, é que, em defesa da verdade e por amor a Cristo, esse caminho de renúncia pode custar tudo, inclusive a vida. E só um adendo nisso aqui que a Maria está falando, que olha só a importância, né, da história, da tradição, a importância de você entender uma simples imagem, porque às vezes a gente olha para essa imagem que eu deixei aqui da chamada Santa Felicidade, né, não sabe do que está se passando. Então, são pessoas que foram, imagina, assim, que assim como narra ali o martírio de Estevão, né, que ele estava morrendo e estava vendo Jesus recebendo ele, então para ele não importava se ele estava morrendo, se ele estava sendo apedrejado, né? Então são pessoas que têm até uma certa serenidade ali no rosto, nas pinturas, os artistas, eles fazem questão de deixar isso, né? Porque são pessoas que tinham uma convicção muito grande, né? E são, de fato, exemplos que a gente pode seguir, né? São espelhos que a gente deve pensar, assim, que vale a pena mesmo, né? Imitar. Pode falar, Juan. Oi, gente, boa noite. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou comendo, né? Então vou falar com a câmera desligada mesmo. Primeiramente, quero parabenizar a Manu, né? Foi uma exposição muito boa, parabéns. E às vezes a gente, né, quando a gente está vendo sobre os mártires e os primeiros cristãos, hoje em dia a gente vê muito a questão sobre razão e fé, né? Durante esse período, as pessoas falam sobre razão e fé, razão e fé. Mas eu percebi também, Manu, você que estuda história e etc., né, que dentro dessa época tinha um grande problema também de linguagem, né, um problema de linguagem enorme. Principalmente quando você falou sobre a ceia, né, sobre os canibais, etc. Ali os primeiros cristãos, além de defender a verdade, eles tinham que dar o motivo da fé deles, pelo qual eles creiam, né? A gente está ali, você bem citou, num mundo totalmente paganizado pelo Império Romano, né? E são várias filosofias que estão rondando em mim, filosofias que às vezes a gente olha e fala, nossa, esse povo era doido de crer nisso. Não, era coisas consistentes, né? Isso eram pessoas capazes, consistentes. Por exemplo, nessa época aí tinha o próprio Marco Aurélio, né? Pessoas capazes. Então, os primeiros cristãos, eles tinham que dar uma resposta certeira sobre a razão da fé deles, né? Principalmente nesse jogo de linguagem. Eu gosto muito de pensar nesse quesito que, além de ser uma questão de razão e fé, era também uma questão de linguagem, uma questão de explicar o motivo da razão deles. Por isso, o Tertuliano, inclusive, que era outro também, ele relatou muita coisa, né, que aconteceu ali. Ele, ele bate muito nesse quesito, né, sobre essa questão de linguagem, etc. Mas dentro que eu pensei aqui, né, acho que eu já falei sobre isso no nosso encontro de filosofia. É muito importante a gente pensar sobre isso também. Muito bom, Juan. E, nossa, interessante demais, porque o Juan toca num ponto que é quando, como eu finalizei a aula, né? Quando a igreja começa a explicar as coisas. Então, o que a gente chama de ortodoxia, né? Os credos, ou que a gente simplesmente coloca numa caixa só e chama de tradição. Na verdade, aquilo ali está explicando muita coisa para a gente hoje, né? Que já é mais esclarecido, vamos dizer assim, a necessidade de ter uma oração que fala: crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não, o credo ele foi feito para explicar que a Trindade, Jesus é filho de Deus, né? Então, assim, são respostas, né? A forma criativa que a igreja teve de fixar essa mensagem na cabeça das pessoas, mediante a expansão da igreja, para que aquilo não fosse perdido, né? Então, a igreja nos preocupou não só em responder às questões, não só com os problemas da linguagem, né, mas também com a posteridade, de deixar essa crença arraigada através dos séculos, através dos anos. Então, é muito interessante como que a igreja se preocupou com a linguagem nesse sentido. Obrigada, Juan, pelo comentário, que
Foi muito, muito rico agora, nesse momento. Gente, acho que é isso, então. Se alguém não tiver mais nada para falar, eu vou começar a me despedir. Tudo certo? Alguma dúvida? Acredito que não, né? Caso tenha, é só levantar a mão aqui para mim te sinalizar, tá? Gente, eu queria agradecer vocês. Foi muito bom esse momento, foi muito rico estar aqui com vocês. Muito legal saber que tem gente interessada em história do cristianismo. É uma oportunidade gigantesca, gigantesca para mim apresentar essas coisas para vocês, né? Ter essas reflexões e principalmente ser ministrado por Deus através da história. E é isso. Eu amo o Nefi demais, amo todo mundo que participou. E queria convidar você aí que está assistindo pelo YouTube a nos seguir nas redes sociais, @NefiEstudos, a conhecer o nosso Instagram, conhecer o nosso canal no YouTube. Você pode procurar Nefi, Núcleo de Estudos em Fé Inteligente, que você vai nos achar lá, né? Tem muito material produzido, muito material gravado, e vai ser bênção demais para vocês. Entre em contato conosco pelo Instagram, se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, porque lá a gente compartilha o link das reuniões, compartilha as novidades, lança enquetes polêmicas, tem bate-papo, tem tudo. Então, bom demais ter você. Weslane, eu vi que você levantou a mão, não sei se foi sem querer. Se for, você quer comentar alguma coisa, manda aqui no chat. Não, foi sem querer mesmo, desculpa. Ah, não, tranquilo, então. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma excelente noite, ou excelente dia, tarde, não sei que horas que você está assistindo. Volte sempre para o Nefi, é sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima reunião, gente. Tchau, tchau.